bem? Sejam bem-vindos em mais uma aula aqui no curso prático da Cidadania Italiana 2017. E hoje nós vamos falar de bufunfa, de money, dinheiro, cascais. Nós vamos falar de dinheiro. Nós vamos falar sobre quanto você vai gastar no processo de reconhecimento da sua cidadania italiana. E quando eu falo em relação aos custos do processo, eu falo tanto em relação aos documentos no Brasil, a preparação dos documentos no Brasil, quanto aos custos que você vai ter na Itália. Hoje nós começamos uma nova etapa, que é a etapa da preparação à vinda na Itália. Tá? Hoje é a 11ª aula, ou a 12ª se eu não pulei, enfim. Hoje nós começamos a falar sobre isso, por quê? Porque nas últimas aulas você já aprendeu tudo sobre como conseguir os documentos, preparar esses documentos, traduzir esses documentos, apostilar esses documentos, e você inclusive aprendeu até a fazer o seu processo no Brasil, caso você não tenha como sair daí, largar as coisas para poder vir para a Itália fazer o seu processo por aqui. Então, como nós estamos começando esta nova etapa, eu quero aproveitar essa nova etapa para falar sobre dinheiro. Quanto vai custar o seu processo de reconhecimento? Não existe um número fixo, não existe um valor único, o que existe são valores médios. E para te ajudar a fazer isso, eu vou te dar uma planilha de custos. Esta planilha ela é dividida em duas partes. E para que você entenda melhor, nós vamos para a tela do computador e eu vou explicar para você cada linha desta planilha. Para que ela serve e como ela pode te ajudar na preparação e na organização financeira do seu processo de reconhecimento. Então vamos para lá e depois que eu te explicar como ela funciona, eu volto aqui para te explicar melhor quais as minhas ideias em relação a ela para você. Então vamos para o computador, vamos lá. Muito bem, a primeira coisa que você vai fazer, ao clicar no link da descrição deste vídeo, você vai para a página aqui no blog minhasaga.org que se refere a esta aula número 12. Aqui você encontra esta parte aqui, olha só, planilha de custos. Você clica aqui neste link e vai abrir esta página para você. Planilha de custos, cidadania italiana. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail certinho, tá? O seu e-mail, porque é importante que você coloque o seu e-mail corretamente aqui, porque é para este e-mail que a planilha vai ser enviada. E clica em receber planilha. Quando você clicar em receber planilha, vai abrir esta página. Sua planilha está indo para o seu e-mail e em alguns minutos te mandarei um link para baixar a sua planilha. Enquanto isso, compartilha também com seus amigos aí, se você puder, por gentileza, ó. Abre a paginazinha do Facebook e você já compartilha com seus amiguinhos ou suas amiguinhas, ok? Muito bem. Uma vez que você fez isso, vai chegar um e-mail na sua caixa postal. Vai ter o meu nome escrito. Confirme o download da sua planilha. Atenção, se você usa o Gmail. Se você usa o Gmail, pode ser que este e-mail possa estar ou aqui na caixinha de spam, ou então na parte de promoções, ok? Então pode ser que você encontre este e-mail por lá. Muito bem, encontrou o e-mail? Você vai clicar nele. Vai aparecer isso daqui, você clica em confirmar o meu interesse na planilha. Ao clicar em confirmar, você vai receber novamente esta mensagem em alguns minutos. O e-mail está indo para a sua caixa postal. Então vai aparecer aqui, olha só, este novo e-mail, planilha gratuita, custo reconhecimento da cidadania italiana na Itália. Aí aqui você vai encontrar, olha só, ó, Wang. Tá? É como eu estou no Mac, ele tem toda essa frescura aqui, mas baixou a sua planilha. Então você clica, você tem que ter o Excel instalado. E aí uma vez que você baixou, olha ela aqui. Esta é a sua planilha de custos para o reconhecimento. Bom, antes de mais nada, você vai reparar que existem cores diferentes nas células. Você precisa se preocupar com essas células que está em azul clarinho, tá vendo? As outras, elas são... muitas delas automáticas. As coisas acontecem de forma natural. Primeira coisa que você vai entender. Primeira coisa, qual que é a cotação do euro hoje? Por exemplo, agora eu 3,37. Aqui você tem emissão das certidões dos respectivos cartórios. Veja que aqui, quando você tem este íconezinho vermelho aqui, ó, eu já criei para que você possa ver qual que é
a informação que você tem que colocar aqui dentro. Então, por exemplo, coloque a quantidade de documentos que você tem. Quantas certidões você tem? Você tem 10 certidões? 9 certidões? 8 certidões? Então, quantas certidões nos cartórios você vai precisar? Digamos que você tenha 9 certidões. Qual que é o valor médio de cada certidão interteor? R$ 35,00. Veja que os valores vão automaticamente sendo alterados, ok? Então, por exemplo, 35 vezes 9 dá 315. Se eu tivesse 10 documentos, 350. Se fosse R$50, 9 documentos, seria 450. A tradução dos documentos. Cada documento, sei lá, custa R$150. Então aqui nós temos 150 vezes 9. Na verdade, veja só, 9, 9. E aqui, quando nós estamos falando de apostilamento, quando você coloca aqui 4, aqui já aparece 8. Eu já deixei esse cálculo pronto também. Você pode alterar manualmente? Pode. Porém, eu já deixei para te facilitar. Porque nós sabemos que se você tem 9 documentos, você vai ter 9 traduções e 18 apostilamentos, porque é o dobro você apostila os documentos originais e as traduções como você aprendeu. Seguro-saúde, eu ensino. Olha aqui, ó, se você puder, faça o Sedan que eu indico no blog. Você vai lá no blog, procura Sedan, eu ensino como fazer um seguro-saúde gratuito. A gente vai falar sobre isso também nessa aula em algumas das próximas lições. Passagem aérea. Quanto que custa uma passagem aérea para a Itália? Você vai pesquisar e vai verificar, custa R$3.000. Opa. Muito bem, então aqui você já tem o custo total em reais que você vai ter em relação as emissões, a tradução, o apostilamento e a passagem aérea para a ida à Itália. Aqui você já sabe quanto que você está gastando para vir para a Itália, deixando todos os documentos prontos. Se você converter isso em euros, isso vai dar 1.942,43. Veja que estamos usando aqui essa forma. Só coloca aqui 5, esse valor mudou para 1.309, ok? Então aqui, por isso que é importante você colocar a cotação atual do euro. Vai lá no Google, coloca cotação euro real, vai aparecer um monte de site e aí você já vai saber como fazer isso. Bom, esta é a primeira parte. Se você pretende fazer o processo no Brasil, você termina por aqui, você já sabe quanto que você vai gastar. Claro que aqui no seu caso você vai ter mais 300 euros que você tem que somar em relação aos valores que são cobrados no Brasil, ok? Não se esqueça disso. Aqui nós temos esta segunda etapa. Aqui é para quem vem para a Itália. Neste caso, o que você precisa fazer? Você tem que fazer uma estimativa. Infelizmente não tem como você saber de antemão quanto tempo vai durar o processo, porque nós estamos falando de um processo burocrático realizado por um funcionário público de um órgão público. Então, você não pode saber com certeza se vai durar 3, 4, 5, 6, 12. Um tempo normal é entre 3 e 6 meses. Esse é um tempo considerado normal na Itália para um processo de reconhecimento da cidadania italiana. Então vamos colocar aqui 4 meses. Ok? Ou 3 meses. Vamos colocar 3. Aqui você tem os custos do contrato de aluguel, digamos aqui, considerando um valor de 500 euros por mês de aluguel. Quando você assina um contrato na Itália, você paga 3 parcelas adiantadas. Então aqui, por isso que tem esse cálculo, quando você coloca aqui o valor do aluguel, quanto que você vai pagar de aluguel? 400 euros. Então, são 1.200 que você dá na assinatura do contrato, mais 400 euros, que é o valor por mês, né, do seu aluguel. E aqui veja que ele calculou 1.200 porque estamos falando de 3 meses. Olha só, quando você coloca aqui 2, várias, aqui continua 3 porque é sempre 3 meses de aluguel no pagamento, na assinatura do contrato, mas aqui você tem até aluguel, água, luz, gás e alimentação, eu considerei em referente ao tempo que você vai permanecer na Itália. Se você coloca 3, todos esses números aqui vão para 3, tirando esses últimos aqui que não tem a ver com o tempo. Então aqui você tem aluguel mensal, você tem água, eu calculei um valor justo por mês. Normalmente a gente paga entre 20 e 30 euros por mês de água, muito dificilmente, mais do que isso. Se você estiver pagando mais do que isso é porque tem algum problema de vazamento. Os boletos, aqui tem informações em relação a cada uma dessas coisas e não se preocupe, neste momento você vai aprender isso com o tempo no decorrer das nossas aulas. Então eu coloquei aqui 20, luz 25, mais ou menos esse é o valor, vou colocar 30 aqui,
O gás varia de acordo com verão e inverno. Então 30 euros por mês de gás é um valor normal. No inverno você pode pagar 100 por mês, mais ou menos isso, porque o inverno você gasta mais gás para poder manter sua casa aquecida. Alimentação eu considerei 200 euros por mês, que é um valor mais do que suficiente se você não pretende comer em restaurantes e você cozinha em casa. Sinceramente, com 150 euros você come muito bem em casa, mas eu coloquei aqui 200 euros para você ter uma ideia, para exagerado. Aqui você tem o valor do pagamento da taxa que a gente tem na Itália, você só paga 16 euros, que é o valor da marca da bolo, nós vamos falar sobre isso no futuro. Mais umas taxinhas que você tem aqui, este vai ser o valor que você vai gastar, por exemplo, neste caso aqui, 3 meses, num valor médio de 400 euros de aluguel, 3.443,92. Lembrando que deste valor, estes primeiros 1.200 você paga como caparra, como caução. Isso volta para você no final. Porém, como estamos falando de valores que você vai ter que ter em mãos no momento da entrada do seu processo, eu incluí também este cálculo aqui. Então, eu incluí esses primeiros 1.200 exatamente para não ter nenhum tipo de confusão. Porém, lembre-se, este valor volta para você. Então, aqui se a gente considerar um valor que volta sem considerar a caparra, né, o calção, você vai acabar aqui, neste caso, pagando 2.243 durante 3 meses. Bom, uma coisa que eu ajudei aqui, eu te mostro tanto aqui em cima os valores em reais convertidos para euros e os valores em euros convertidos para reais também. Porque, afinal de contas, você saindo do Brasil, você vai transformar, você vai pegar aquele monte de euro de reais e vai transformar em euros. Então, aqui você precisa saber que desses 6.500, você vai precisar de mais 11.600 para você poder, então, neste momento, fazer o seu processo na Itália com o câmbio neste valor. Olha aqui que eu deixo para você. Custo total do seu processo em reais, 18.152, que é este valor mais este valor somado aqui, ó. Tá? Etapa Brasil e etapa Itália. Mesma coisa eu fiz em relação ao euro. Aqui eu somei os valores em euros da etapa Itália e os valores euros etapa do Brasil. E por fim, não contente, eu quero te dar uma estimativa que daqui a pouco eu vou falar sobre planejamento, quando a gente voltar a sair do computador, que é o seguinte. Quanto você precisa poupar? Eu criei essa última parte aqui. Quanto você precisa poupar por mês para você conseguir ter todos esses valores para fazer o seu processo? E aí, eu dividi isso em 4 partes. E você pode, obviamente, mudar isso daqui de acordo com o que você... de acordo com o seu planejamento. Mas eu coloquei o seguinte. 4 previsões diferentes. Para quem pretende vir para a Itália em 6 meses, em 12, 18 e 24. Então imagine o seguinte. Se você pretende vir para cá daqui a 6 meses, você precisa poupar por mês R$ 3.025,34. Você precisa ter esse dinheiro à parte para que você possa vir e pagar todos os custos do seu processo. Se você pretende vir daqui a um ano, você precisa economizar 1.500, 1.000 em 18 meses ou 756 em 24. Como que eu fiz isso? Eu peguei o valor total das etapas em reais e dividi por este número de 24, 18, 12 e 6. Simples assim, tá bom? Mas para te ajudar, eu já fiz tudo isso para que você, ao colocar os números aqui, por exemplo, se você coloca aqui 2 meses, isso cai para... Todos esses números mudam, ok? Se você aqui coloca, por exemplo, sei lá, 6 meses, um tempo de processo enorme, você precisa juntar R$ 1.051 em 24 meses, pelos próximos 24 meses, para que você possa então ter o dinheiro para conseguir tudo isso daqui no Brasil e também se manter durante 6 meses na Itália, comendo 200 euros por mês de comida e tendo um valor dos aluguéis relativos a isso. Esses valores que você coloca, tudo aqui você vai colocar e o sistema calcula para você, ok? Então essa é assim que você tem que usar essa planilha de custos que eu estou disponibilizando para você poder organizar a sua vinda para a Itália. Muito bem, agora que você entendeu como funciona todos os custos relativos à sua prática, eu quero que você entenda
o seguinte: qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você precisa de planejamento. Se você quer muito uma coisa, o universo vai conspirar a seu favor, mas você tem que fazer a sua parte. Então, antes de você pensar o que eu quero fazer, o seu projeto não pode ser eu quero obter o reconhecimento da minha cidadania italiana. É quando você quer obter o reconhecimento da sua cidadania italiana, até de que forma isso pode ser possível e quanto que isso vai custar. Você precisa ter todas essas informações. Eu vou deixar aqui, vai aparecer um cartãozinho aqui em cima de um vídeo onde eu falo melhor sobre planejamento. Eu ensino inclusive como fazer um planejamento utilizando um método chamado método SMART. Lá você vai entender melhor sobre isso e vai poder tirar algumas dúvidas, e tem ajudado, me ajudou ao longo da minha vida, me ajudou a conseguir muita coisa, e eu tenho certeza que vai ajudar você também, tá bom? Então, nesta aula de hoje você está capacitado a saber quanto você vai gastar no seu processo. Seja fazendo o processo no Brasil, basta você usar a primeira parte da planilha, como você viu, que reúne as informações somente da etapa Brasil, seja a vinda à Itália, que ali a gente já colocou passagem aérea, os custos aqui, como que funciona. E outra coisa, não se preocupe, como eu falei enquanto nós estávamos no computador, não se preocupe se você não entende ainda todos esses passos em relação à segunda parte da planilha aqui na Itália. Nós vamos começar, daqui a pouquinho, nós vamos começar a falar somente sobre o processo de reconhecimento na Itália, como que ele é feito aqui. Aí você vai conseguir, vai começar a fazer mais sentido as coisas que você encontra lá na planilha, na nossa planilha de cursos, tá bom? Não esqueça, por favor, se você gostou dessa aula, se você ainda, até o momento, neste momento do vídeo, você ainda não clicou em gostei, por favor, clique em gostei. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, e se você ainda não é inscrito neste canal, pelo amor de Deus, clica aqui no meu rosto que está aparecendo. Ao clicar no meu rosto vai abrir uma nova janelinha e inscrever-se. É simples, não gasta nada, e toda vez que tiver um novo vídeo você vai ser avisado, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê amanhã na próxima aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!